Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Espaço Vôlei convida, assista ao Campeonato Citadino de Voleibol. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma acessada no Facebook ou no Instagram, dar uma olhada no convidado que esteve aqui ou ver programas anteriores que ficam alojados, ver os assuntos que foram aqui posicionados. Apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes com filtro azul, com diversos valores e em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ali na Astrogil, no número 31. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. E Espaço Vôlei, o local onde a Liga Santamarense de Voleibol divulga suas atividades. Nosso papo hoje é com o Matheus Beltrame. Tudo bem, Matheus? Prazer em recebê-lo. Prazer mais uma vez estar aqui e agradecendo também a todas as pessoas que acompanham este bate-papo. Matheus, vamos começar falando aí sobre futebol 7. Muitas atividades aí na virada de 2021, começo de 2022, coisas se projetando. Exatamente, Tesses. E uma notícia importante para a gente trazer aos nossos telespectadores do Zona Esportiva e da TV Santa Maria é que para o ano de 2022 foi formalizado um acordo entre as duas ligas de futebol 7 existentes em Santa Maria, a Liga Santamarense de Futebol 7 e a Liga de Futebol 7 de Santa Maria, denominada LIF 7. A Liga Santamarense de Futebol 7 ela tem como sede a Sociedade Esportiva Planeta da Bola, e a Liga de Futebol 7 de Santa Maria tem como sede o Complexo Esportivo La Guerrilha Paintball e Soccer. E, através dessa parceria, foi projetado para o ano de 2022 um calendário único de eventos esportivos. Priorizando, claro, neste calendário, a não ocorrência de eventos esportivos de uma mesma categoria no mesmo período. Ou seja, eventos paralelos aí, né? Se ambas as ligas fizerem eventos de categorias diferentes no mesmo período, não há nenhum problema. Agora, categorias concomitantes, os eventos não serão mais no mesmo período. Isso significa dizer o quê? Que o primeiro evento do Futebol 7 de Santa Maria oficial é a segunda edição da Copa Santa Maria Futebol Master 7, que vai começar agora nesse primeiro final de semana agora, no dia 6 de março, que é um domingo. Aliás, 6 de fevereiro, 6 de fevereiro nós estaremos iniciando, já nesse final de semana, no domingo, a segunda edição da Copa Santa Maria Master de Futebol 7. Master a partir de que idade? Nós estamos trabalhando com ano base 1987, a pedido das agremiações em congresso técnico. 2 atletas nascidos em 88, 2 atletas nascidos em 1989 e um goleiro nascido em 1992. Esta competição ela começa então agora no final de semana, no domingo. São 2 chaves, são 9 equipes participantes. No grupo A nós temos Associação Grenal, Tamoio Futebol Clube, Shakhtar, Associação Desportiva Confrades e The Blacks. No grupo B nós temos Resenha Esporte Clube, La Corona Futebol Clube, Associação Clube Milan e Largados Esporte Clube. Uma chave D5, uma chave D4. Na primeira rodada, no domingo, apenas 2 jogos. 6 horas da tarde, Tamoio Futebol Clube The Blacks. Equipes que, inclusive, na 5ª edição da Copa Santa Maria de Futebol 7 categoria livre foram semifinalistas e se enfrentaram na semifinal. E
Na partida às 19 horas, o Shakhtar enfrenta a Associação Grenal. Ambos os jogos da Sociedade Esportiva da Bola, quadra de número 1. Depois nós teremos, se não me falha a memória, porque ainda não está formatado em documento o acordo entre as ligas, de forma oficial, com um regulamento geral, mesmo que cada competição da categoria livre masculino tenha a sua especificidade da forma das ligas organizarem os seus eventos, está previsto para o dia 13 de março, um torneio início, se não me falha a memória, no Complexo Esportivo La Guerrilha, e no final de semana posterior, no domingo, o início da Copa Live 7. Mas é importante salientar que, como esta não é uma competição de uma mesma categoria que a categoria livre, esta competição da categoria Master ela vai adentrar o mês de março e vai ultrapassar o início da Copa Live 7. Essa competição ela tem, nas datas previstas, na tabela de jogos, primeira rodada no dia 2 de fevereiro, segunda rodada no dia 13, a terceira rodada no dia 22, depois nós temos, aliás, a terceira rodada dia 20, está previsto a terceira rodada da competição, e essa competição ela tem previsão para encerramento no dia 27 de março. As datas da fase semifinal e final ainda não estão certamente definidas, mas a previsão é de semifinais para o dia 22 e encerramento no dia 27. Ou seja, essa competição ela vai praticamente até o final de março. Vai adentrar o calendário da FUVESMA, infelizmente não é o que a gente previa, mas pelo número de equipes participantes, vai adentrar o calendário da FUVESMA e vai adentrar até o final de março, quando já terá iniciado a Copa Live 7. A gente sabe que tem uma equipe, pelo menos, que deve estar envolvida nas duas competições, no Master e no Livre, que é o The Blacks, e misturando, inclusive, o elenco do The Blacks Master, boa parte dele joga também a categoria livre, então a gente vai ter que estudar uma forma, quando começar a Copa Live 7, de encerrar o nosso evento em datas talvez alternativas aos domingos, que são os dias das primeiras rodadas, ou pelo menos da primeira fase desta segunda edição da Copa Santa Maria Futebol Master 7. O importante e interessante, que dá para se notar, que não parou, né? Essa virada de ano, o Futebol 7 teve competições em dezembro, teve competições em janeiro, inclusive competição feminina, agora vocês estão com o andamento projetando já essas próximas, não parou, em momento nenhum. Na verdade, a gente teve no final de semana passado, no domingo, a equipe do São Miguel Futebol Clube organizou na Sociedade Esportiva da Bola um torneio de um dia no naipe feminino. Foram 10 equipes participantes, uma que estavam inscritas, foram 10 que participaram, uma não compareceu, que foi a equipe de São Caetano no dia do evento, mas já havia pago a inscrição. E nós tivemos equipe de Tupanciretã, que foi o esporte, equipe Dallas A e Dallas B de Cruz Alta, tivemos o Tigres de São Pedro, tivemos Gurias F7 de Itaara, e a própria Liga Santamarense de Futebol 7, após o encerramento da Copa Master, ela pretende organizar um evento feminino da Liga, até porque a Copa Live 7 no La Guerrilha, ela está prevista para terminar no final de maio, para que em junho comece a 6ª edição da Copa Santa Maria de Futebol 7. O que isso significa? Que haverão 2 competições masculino livre por ano, uma no La Guerrilha, outra no La Bola, por ambas as ligas. As 4 melhores agremiações classificadas nas 2 competições de ambas as ligas já estão classificadas para uma Supercopa no final do ano. E as outras 2 participantes, para totalizar 10, serão definidas através de um ranqueamento pelo desempenho em ambas as Copas, caso elas venham jogar as 2 competições. E aí, no final de ano, Planeta Bola, La Guerrilha, Liga Santamarense de Futebol 7 e Live 7 dividem em setembro e outubro a realização de uma Supercopa com uma premiação dobrada. Ainda não está oficializada em documento a premiação das 2 ligas para a categoria livre masculino e também valor da inscrição. Mas o que é interessante notar é que já há um movimento de algumas
equipes para jogarem as competições de ambas as ligas no livre masculino para terem mais chances de chegarem à Supercopa. Nas outras categorias, ainda não há um calendário unificado. Por quê? Porque a categoria livre é a que toma basicamente o ano das ligas. É uma competição que chega a durar 3 meses. Competições como o Master, elas têm mais de 1 mês apenas de duração, no máximo 2 meses. Já uma competição do feminino, ainda não, nenhuma das ligas organizou uma competição mais longa de futebol feminino. Então a gente ainda não tem noção do número de equipes que participariam e quanto tempo levaria uma competição, já que o que acontece tradicionalmente em Santa Maria, e a gente percebe que é uma preferência das equipes femininas, é a participação em torneios mais curtos, não torneios muito longos e que envolvam um valor maior de inscrição. Então a gente só vai ter uma noção quando a liga, nesse período em que a Copa Master já tiver sido encerrada e que a Copa Live 7 estará sendo disputada no La Guerrilha, aí a Liga Estadual de Futebol 7 vai poder sentar, chamar as agremiações, os representantes das agremiações femininas para organizar um evento livre feminino para proporcionar também uma outra competição de futebol 7 feminino, já que o interesse das agremiações femininas de Santa Maria e região existe em participar de eventos livre feminino, mais de um por ano. Perfeito. Bom, vocês tinham uma certa dificuldade, estavam com uma certa dificuldade com a arbitragem, resolveram a situação? A questão é a seguinte, a informação que eu recebi do PANIS é que a Associação Santamariense de Árbitros de Futebol, a SAF, que agora está sendo coordenada por Adriano Wolff, retornará ao Futebol 7 já na segunda edição da Copa Master. O porquê da preferência pela SAF, mesmo que outra Associação de Arbitragem de Santa Maria estivesse sendo cotada, e porquê da não manutenção da arbitragem de Santa Cruz do Sul. Porque a arbitragem de Santa Cruz do Sul dá um custo de gasolina no entorno de R$200 por dia de jogo. Somado ao valor da arbitragem, encareceria o produto, especialmente numa competição master em que o número de equipes não chega a 16, como no nível masculino ou até mais, chega no máximo a 9, 10, nesse caso 9. Então, houve um acordo com a SAF está retornando na Copa Master já a partir do final de semana, isso para a Liga Santamariense de Futebol 7, para a Bonisa Eventos Esportivos e para o Futebol 7 em Santa Maria é muito importante. Já e na própria reunião, na terça-feira, no La Guerrilha, que definiu um calendário unificado, se colocou essa questão da arbitragem e se entende realmente que o custo da competição eleva, trazendo-se uma arbitragem de fora em que a gasolina é um valor adicional e é justo que seja pago. Bom, vamos falar um pouco agora então sobre veteranos. A FUVERO está se preparando, começando as reuniões, iniciando as reuniões para competição, para iniciar em março, né? As atividades estão por aí, chegando, né, meu caro Matheus? É muito importante. Eu só quero antes voltar a fazer uma referência ao CET, só para explicar que a SAF voltou no Master, para a categoria livre, ainda nas duas ligas não há um acordo definido ainda com a questão da arbitragem. Mas com relação ao futebol de veteranos, nós teremos agora, na segunda-feira, no Centro Esportivo Gauchão, uma espécie de congresso técnico. O Pereigo deve reunir os representantes de cada agremiação que participará da Copa FUVESA no primeiro semestre de 2022 e deve já neste dia definir questões relativas a cada uma das categorias. A gente sabe que algumas categorias para o ano de 2022 já trabalham em off, em cima de mudança de sessões. Regulamento por categoria precisa ser debatido. Então, algumas questões precisam ser, na minha modesta opinião, melhor tratada especificamente por cada categoria. Porque o meu entendimento é que não podemos ter um regulamento único. Cada categoria, o regulamento único geral, sim, inclusive disciplinar. Mas cada categoria tem a sua especificidade. Cada categoria precisa ter a sua própria fórmula de disputa, cada categoria tem as suas especificidades por exceção, e a gente já sabe de alguns movimentos de algumas categorias que vão lutar
para a inclusão de novas exceções. Um exemplo é a categoria 65 anos, da agremiação que eu faço parte, que para o ano de 2022, Copa FUVESPA será Pus e Montese, isso dos 55 aos 65. Na categoria 65 anos, algumas agremiações como a Pus e Montese lutam pela inclusão de 1 ou 2 atletas nascidos em 1989, levando-se em conta o ano da pandemia, em que ficou-se paralisado as atividades da FUVESPA, em que para o ano de 2021 não representou um grande avanço na tabela de sessões, que já havia sido publicada no site da FUVESPA pela gestão do presidente Ayrton Xavier, com José Alcimar Mesobo, já que na época, quando houve uma mudança na gestão do Ayrton, houve uma nova tabela publicada no site da FUVESPA. Hoje, a tabela que existia, o próprio Vitor Hugo da Casa tratou de retirar, porque acredito eu que ele só deve fazer uma publicação de uma nova tabela, dando base em exceções, a partir da reunião da segunda-feira, onde esse assunto certamente será um dos principais a ser debatido por categoria na reunião de segunda-feira. E eu acho que isso aí é mais reforçado ainda, e o Vitor Hugo acho que viu isso também de perto, por isso que está aberto essa conversa, que com o retorno, né, da pandemia, até o pessoal conseguir voltar à normalidade, digamos assim, do seu estado físico, muitas lesões aconteceram e dificultou muito, principalmente as categorias de mais idade. Né? E eu vou dar um exemplo para os nossos telespectadores, baseado no futebol 7. Eu sou um defensor pessoal, tanto é que isso foi uma decisão das agremiações em acordo com a Liga Santamanense de Futebol 7, da inclusão de atletas nascidos em 89, já na categoria 35 anos, inclusive no campo. Por quê? A gente teve um número de 6 agremiações disputando a Copa FUVESPA, categoria 35 anos 2021. Eu tenho particularmente conhecimento de que na categoria 35 anos entra o Corinthians. Isso é certo, que já está jogando amistoso. O Paysandu, se não me falha a memória, migra para os 40. Então, eu acredito que isso é um trabalho que o Dalvan fez lá atrás, na categoria 55, que tu lembra bem, que foi feito também na categoria 60 e no 65. Eu acredito que você pode antecipar exceções para que haja um acréscimo de agremiações em determinada categoria, trancando elas para o ano seguinte. Vamos dar um exemplo. Inclui o 89 agora no 35 e o ano que vem não muda. Porque aí você consegue tornar a competição mais atrativa. Porque uma competição de 6 equipes leva ao que eu chamo de um desgastante turno e retorno. Como é o caso do 65 com 8 agremiações, que eu acho que não deve ter nenhuma alteração. Mas no 35, tu podendo conseguir conquistar um número maior de agremiações que te permita um campeonato melhor, acho válido. Há tempos atrás isso foi feito com muita sabedoria na categoria 55 anos e o reflexo está aí, onde nós temos um número considerável de agremiações disputando a categoria 55 anos, o que na época fez com que a competição se tornasse mais atrativa, e agora isso, de certa forma, aconteceu com 60 e já tem pelo menos um número de 8 agremiações disputando a competição, e certamente teremos mais 2 agremiações para o ano de 2022, que já disputa a Copa Verão Gauchão, que é o América e o Medianeira. Legal. Obrigado pela tua vinda aí, Matheus. Vamos esperar então que as coisas sejam bem encaminhadas na FUVESPA e vamos acompanhar de perto também essa competição de futebol 7 aí, como tu falaste já com esse acordo feito entre as ligas, com certeza será um sucesso. Obrigado, Tesses. Em breve o acordo vai ser divulgado para o conhecimento de todos nas redes sociais, das ligas, Facebook, Instagram. Quero só convidar o público a comparecer ao Planeta Bola no domingo. Não é cobrada entrada. Nós teremos, inclusive, os lanches à disposição do nosso amigo Panqueca, conhecido lá do CDM. Vai estar trabalhando conosco toda a competição. Já vai instalar seus lanches, pipoca, pastel, crepes, tudo no sábado para poder estar atendendo o público no domingo. E a gente convida as pessoas a partir das 6 horas da tarde. Um grande clássico do futebol 7, né? 2 equipes conhecidas. E uma grande rodada já da segunda edição da Copa Master Futebol 7, primeira rodada da competição já no domingo. Legal. Grande abraço, Matheus. Obrigado pela tua vinda. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos, mas estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis.
Espaço Vôlei convida. Assista ao Campeonato Citadino de Voleibol.